dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Oséias, capítulo 11 ao capítulo 14, começa falando: quando Israel era menino, do Egito chamei meu filho. Essa é uma profecia que está no livro de Mateus. Quando Jesus vem do Egito, a Bíblia diz que quando Herodes mandou matar as crianças, Maria e José fugiram para o Egito, levando o menino, né? Quando Herodes mandou matar as crianças em Belém. E depois, com a morte de Herodes, José volta. E aí Mateus diz que cumpriu a profecia: do Egito chamei meu filho. Então nós estamos vendo um profeta, Oséias, e ele profetizando contra Israel, Efraim, o reino do norte, e ao mesmo tempo fala também um pouco do reino do sul, Judá, lembrando que o motivo é a idolatria, é a falta de amparo para o pobre, para a viúva, para o necessitado. É por eles confiarem nas riquezas e no seu poder bélico e abandonaram o Senhor, o manancial de águas vivas, estão amontoando cisterna rota que não retém água. E no verso 5 diz que a Síria será o rei deles, é o império assírio, porque recusam a converter-se. Israel não estava convertido. Israel preocupava somente no seu próprio interesse. Deus não veio fazer crente nem evangélico. Deus veio fazer filho à imagem de Jesus Cristo. E para isso é necessário nascer de novo e converter. Coloca diante do Senhor hoje a sua oração: Deus, faz de mim uma bênção nessa terra. Então no livro de Oséias, Deus falou: recusam a converter-se. Você está indo numa direção, vira, volta e vai pelo caminho estreito do Senhor. E nesse caminho, você está aqui nessa terra para ser uma bênção, para ser um convertido. O papel que Israel não quis cumprir: luz no mundo e sal na terra. E no verso 9 e 10, no final do capítulo 11, uma promessa de restauração. Que Deus vai trazer eles de volta do Egito e da Síria e morarão nas suas casas. Essa é uma profecia para o final, né? É uma profecia que está acontecendo, né? Quando o povo volta de novo a Israel. Agora no capítulo 12, verso 3, 4 e 5, conta a história de Jacó, que nasceu segurando o calcanhar do irmão. A palavra Jacó, ou seja, aquele que segurou no calcanhar, né? Jacó. E ele fala que lutou com um anjo em Betel e prevaleceu. Segurou o anjo. Na realidade, aquele anjo é Jesus, não é um anjo. Você vai ver que ele lutou com Deus. Então, anjo não é Deus. E lá fala homem, né? Muitas pessoas acham que Jesus só existiu quando nasceu de Maria. Na realidade, ele caminhou com o povo de Israel. A palavra homem, lá em Gênesis, Ish, ele lutou com Ish, com um homem. E esse homem é Jesus, diz que lutou com Deus. Em Oséias diz anjo. Por quê? Está errado? Não. Porque Jesus também é um mensageiro. A palavra anjo é mensageiro, malak. Malak em hebraico, anjo, mensageiro. Então, Jesus foi ali para Jacó como Deus e como mensageiro. Transformou ele de Jacó em Israel. O nome Yaakov é aquele que segura o calcanhar. E o nome Israel é aquele que governa com Deus. Ou seja, aquele Jacó enganador que roubou a bênção do irmão, entre aspas, Deus agora transforma ele em uma pessoa que vai governar com ele. Ou seja, o nosso chamado, 2 Coríntios 5:20, é sermos embaixadores de Cristo, governarmos com ele. No verso 5 ele fala: converter de novo, converta o teu Deus, guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. Mas o recado está aí para você: espera no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, tenha o seu coração voltado para o Senhor. Oséias capítulo 13, verso 2, continua queixando Deus que eles pegam a sua prata e fazem imagens de escultura para continuar provocando a Deus. Ele diz que eles fazem esses ídolos, bezerros, e homens até os beijam. Olha só, você pode ficar assim: como que pode? Esse povo que viu tantos milagres de Deus fazer bezerro de ouro,
e sacrificar eles e ainda beijar eles. Hoje eu estou abismado, como que pode-se entrar numa igreja toda preta, com a luz apagada, os pastores bombadões, cheios de tatuagem, verdadeiros ídolos, e dizem que aquilo é evangelho, que aquilo é culto a Deus, uma lorota, uma palavra que só exalta o homem e tirou Deus do centro da igreja e colocou o homem. Tirou o evangelho da renúncia, o evangelho do caminho estreito, o evangelho da vida eterna, o evangelho de abandonar o pecado, o evangelho das boas novas, que você não é mais cidadão dessa terra e que seu tesouro está no céu com Deus. Como a gente vê Israel beijando o bezerro de ouro, e hoje eu vejo crentes beijando essa nova doutrina, essa nova igreja, esse novo sistema, que é o sistema do anticristo, nada mais dentro da igreja. Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que sente comigo na mesa no reino do meu Pai. E você vencer, você vai ter que vencer 3 inimigos. E o pior inimigo seu está ouvindo esse áudio agora, é você, a sua carne, o seu desejo carnal, a sua ira, indignação, maledicência, linguagem obscena, a sua carnalidade milita contra o Espírito de Deus. E hoje é dia de você ir para a cruz, abrir mão do seu eu, perdoar incondicionalmente, peça perdão, abra mão do seu eu, não guarde mágoa, ódio no seu coração. Seja santo, separado, esteja no mundo, mas não seja um comum. A única regra de fé e prática é a Bíblia. Tudo que se ouvir no púlpito, esses pregadores do acaso, esses coaches, verifica para ver se isso está na Bíblia mesmo, ou se é um engano simplesmente para tirar o seu dinheiro. Algo que não vai te acrescentar nada no mundo espiritual, a não ser te detonar financeiramente. Cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7:15-16, pelo seu fruto conhecerei. Pela boca também se conhece. A boca fala do que está cheio o coração. Gente que só fala em dinheiro, em prosperidade aqui nessa terra, o coração dele está cheio de mamon. Gente que não te exorta, não te edifica, não consola, não traz uma palavra para você de arrependimento. Aprende isso, porque Deus está falando. Beijam o bezerro de ouro, comem na mão deles, seguem eles cegos, porque o guia é cego e as ovelhas também são. E o que ele falar é lei. Pode ser mentira, pode ser qualquer coisa, eles vão seguir cegamente esse líder. Porque o líder já não é Jesus, a rocha já não é Jesus. E eles vão sendo como ovelhas enganadas para o matadouro. Mas nessa manhã, Deus quer tirar a escama dos seus olhos. Ore, fala, Deus, tira as escamas dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Esse é o Salmo 119:18. No verso 4 ele diz: não há outro Salvador senão eu. Você pode correr de um lado para o outro, pastor nenhum vai te salvar. Jesus falou em João 3, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Não adianta. Não se engane, não tente tampar superficialmente os seus pecados. Arrepende e abandona, confessa que Ele vai perdoar os seus pecados e mude de vida. Em Tiago 1:22 diz para você ser praticante da palavra e não simplesmente ouvinte. Pratique a palavra. No verso 9 ele diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. O nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. E a nossa ruína é o nosso pecado, é a prática do pecado. Novo, no verso 14, a promessa de restauração. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu poder? Leia 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo vai falar isso. Então, capítulo 13, verso 14, o apóstolo Paulo repete em 1 Coríntios 15, tudo que está no Novo Testamento, tirado do Antigo. E Paulo traz a revelação desse versículo lá, que Jesus nos livrou do aguilhão, do poder da morte. No 14, Oséias 14, 1 e 2, é leitura obrigatória para você hoje. Ele está te chamando de volta. Olha, volta. Deus é bom demais.
esse povo numa idolatria ferrada, no sincretismo religioso. Deus ainda fala: volta para mim, converte de todo o seu coração, doa iniquidade, aceita o que é bom. E no verso 7, ele fala que aqueles que voltarem, né, serão santos, santificados, assentarão na sua sombra, serão vivificados e florescerão como a vide. Ele conclui agora no verso 9, no final do livro, sobre o caminho do Senhor, que os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Então, encerro esse estudo chamando você a ser cheio do Espírito, a arrepender dos seus pecados, a voltar para o reto caminho e prosseguir e perseverar em seguir ao Senhor de todo o seu coração. Aprenda com a história de Israel. Conheça o caráter de Deus, a misericórdia e também o juízo dele. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal